Muito bom dia. Chegando aqui nessa sexta-feira para mais um Manhã Zizi. A gente vai hoje conversar sobre um tema importantíssimo no processo do autodesenvolvimento. E esse tema é a morte. Então eu vou dar alguns instantes para o pessoal começar a chegar por aqui, para a gente bater esse papo sobre a morte. Desde ontem aqui no Brasil é o dia de finados e esse tema da morte é muito falado, né? Falado nas redes. E a morte que as pessoas tendem a... Oi, Belle! A morte que as pessoas tendem a falar é a morte física, não é? É quando a pessoa parte dessa existência. Mas no autoconhecimento, no processo de autodesenvolvimento, a gente conversa muito, a gente fala muito sobre a morte, né? Sem morte não há processo de evolução, sem morte não há processo de autoconhecimento verdadeiro. Então hoje o tema da gente é esse. A gente vai falar sobre a morte. Então eu vou começar. Creio que vai chegar muita gente ao longo do movimento. E eu vou deixar essa live disponível pra gente, pra quem puder ver só depois. Muito bom dia, Nath. Vamos embora. Eu vou começar essa live com uma frase do Eckhart Tolle sobre a morte. A morte não é o contrário da vida. A vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. Eckhart Tolle. E aí tem mais uma frase dele que eu separei também sobre a morte. A morte é o despojamento de tudo que você não é. O segredo da vida é morrer antes da morte. E descobrir, na verdade, que a morte não existe. Também do Eckhart Tolle. E quando a gente, no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, fala sobre morte, a gente está falando sobre a morte da ilusão, né? A morte das máscaras que a gente coloca para transitar pelos lugares, a morte de hábitos, a morte de autoimagem desconfigurada, desalinhada, a verdadeira essência. E se permitir compreender o processo de morte nesse lugar, e mais do que isso, entrar num movimento profundo de conexão com a morte, de percepção nova da morte, vai ajudar a gente a transitar pela vida de uma forma muito mais leve. O que é que eu digo com isso? Já tem 7 anos que eu faço atendimentos e conduzo grupos. E o que eu sinto e vejo que causa mais dor nas pessoas é quando elas estão apegadas a ciclos, né? Relacionamentos, trabalhos, movimentos de vida que já se encerraram. Então é como se a pessoa não quisesse largar aquilo que inclusive já foi, já não existe mais, já não tá mais ali, né? Já parou de fazer sentido ou já não é mais bom pro processo. Então é um processo de sofrimento muito grande, porque é o apego. E esse apego ele vem do medo do não saber o que vai ser depois, né? Então muitas vezes a gente fica em relações, e não só relações afetivo-românticas com parceiros e parceiras, mas relacionamentos de amizade também, né? Que já fechou o ciclo, que já mostrou várias vezes que já não tem mais nada ali pra gente, senão o aprendizado do desapego. E as pessoas seguem apegadas, justo pelo medo, justo por essa relação não resolvida com a morte, com fechamento de ciclos e abertura de novos. E aí quando eu falo fechamento de ciclos e abertura de novos, eu me lembro muito dessa lei do vácuo. Bob Proctor, né, que é esse estudioso da cocriação da realidade, ele falava muito sobre a lei do vácuo. Que para que qualquer coisa nova chegue na nossa vida, é preciso que haja espaço. E para que a gente permita que haja espaço, a gente precisa deixar que as coisas morram, que as coisas acabem, que o tempo delas de fato finde
e abrir espaço. Agora, para abrir esse espaço, a gente precisa confiar. A gente precisa, inclusive, entender que, ora, se eu não abrir espaço, eu não estou entrando na lei do vácuo, que é o que vai atrair novas situações, novos relacionamentos, novos momentos na minha vida. Né? E essa movimentação ela pode iniciar conosco. A gente pode perceber que partes nossas já não fazem sentido, né? Que em algum momento a gente se dá conta de que não é mais, eu sou assim porque eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, eu vim aqui para me transformar, eu vim aqui para evoluir, eu vim aqui para entrar num processo, né, profundo de florescimento. E é necessário que eu deixe ir essas partes que um dia eu achei que era quem eu sou. Isso é morte, né? Isso é morte. E aí é muito interessante a gente perceber assim, então Alice, o que é que eu preciso fazer para lidar melhor com a morte, né? Se abrir para novas perspectivas, entender que o que você entende do que quer que seja não precisa ser definitivo, né? O que você acreditou até então da morte, a forma como você viveu até aqui, né? Como você se relacionou com você e com o mundo, com as pessoas, ela não precisa se perpetuar. Você pode mudar. Na verdade, a mudança é bem-vinda, não só bem-vinda, como pedida. Nós, do Universo Holístico, a gente acredita veementemente, verdadeiramente, que a gente veio aqui num processo de espiralar ascendentemente, né? Crescendo em consciência, crescendo em virtudes, liberando o que de fato não é a gente e o que parecia ser, para que a gente possa ir alcançando novos estados de consciência mais elevados, mais próximos da unidade, mais próximos do amor. Isso individualmente e isso se espalhando, né, em todos os lugares que a gente vai, em tudo que a gente toca, em todas as relações e processos das nossas vidas. Então, quando a gente começa um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento verdadeiro, aprender, reaprender e reaprender sobre a morte, sobre processos, sobre fechamento e abertura de ciclos é imprescindível. Eu lembro assim que nos primeiros anos do meu processo de autoconhecimento era um sofrimento muito grande deixar ir partes minhas com as quais eu estava muito identificada. Era muito difícil também aceitar a partida e a fechada de alguns ciclos. E mesmo no processo, mesmo já ciente dessas informações, eu ainda estava muito apegada a outra forma de existir, né? Com o tempo e com a prática, eu fui entrando no fluxo, que a gente chama de flow, né? E tem sido cada vez mais leve. Não que tudo seja agora uma leveza, uma facilidade, mas eu percebo um amadurecimento nesse espaço. Não só em mim, mas em muita gente que eu atendo, muitas pessoas que eu converso, né? Depois de alguns anos no processo de autoconhecimento, a gente vai começando a aceitar a morte como parte natural do ciclo, porque ela precisa acontecer para que um novo nascimento aconteça, né? Faz parte do processo. Não tem como eu sair acumulando várias versões de mim, não tem como eu sair acumulando várias amizades distintas e que são identificadas com versões passadas minhas. Algumas amizades sim, algumas pessoas sim, alguns movimentos sim vão permanecer porque vão ali se adaptando a essa nova pessoa que vai renascendo no processo de autodesenvolvimento. Mas majoritariamente eu sinto que muita coisa vai ficando pelo caminho. E aprender a ficar em paz com o que fica pelo caminho, né? Mover esse processo de desapego de tudo que não é a gente, que no fundo eu acredito verdadeiramente que a gente é amor, se relembrando o amor, né? Acho que a gente caminha na vida para a gente chegar o mais perto possível do amor. Estamos todos nessa caminhada, alguns com mais resistência, outros com menos. E eu sinto que as pessoas que têm essa resistência são as pessoas que mais sofrem, né? Que sofrem verdadeiramente, que estão num processo assim de medo muito grande de renascer. E aí eu lembro que eu ouvi um áudio do Tauan, que é um rapaz incrível que fala sobre cocriação de realidade.
E o Tauan, ele disse que a gente tem muito medo, né? A maioria de nós tem muito medo com relação a morrer e nascer de novo. Sendo que quando a gente se permite morrer e nascer de novo, a gente não vai conhecer nada além de nós mesmos numa nova roupagem, né? É mais da gente que a gente vai conhecer quando a gente se permitir morrer e renascer. É mais da gente que a gente vai conhecer quando a gente decidir, então, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar, né, do que quer que seja. Permitir essa mudança. Não é nada além de nós mesmos. E por que esse medo, então, de conhecer essas novas versões? Não é? Tem algumas virtudes que eu identifico como muito importantes pra gente se permitir morrer e nascer em vida. Pra gente crescer nessa habilidade. Que vai facilitar muito o nosso processo de vida. Vai tornar o nosso processo de vida muito mais amoroso, prazeroso e gentil. Uma delas é a coragem. Né? Desenvolver a coragem. Crescer em coragem. Faz com que a gente não se sinta então tão amedrontado pelas novas versões que estão pedindo para nascer. E mesmo que a gente tenha medo, a coragem faz a gente ir na mesma, né? Eu acho que os grandes saltos que as pessoas dão tem o medo ali. Existe o medo ali. Mas as pessoas vão com medo mesmo, né? Escolhem sair dessa zona de conforto que já tá desconfortável. Que de confortável não tem nada. Que é quando a vida traz pra gente experiências para que a gente dê o salto, para que a gente se transforme, para que a gente mude. E o entorno vai mudando junto, né? Então, coragem eu sinto que é uma virtude importante. Paciência é outra virtude. Paciência com o nosso processo. Paciência com tudo aquilo que a gente não sabe e a gente não sabe muito. Paciência com o outro, né? Paciência, inclusive, com os nossos apegos e a nossa dificuldade de deixar ir. Paciência enquanto a gente sabe que é para deixar ir, mas não está conseguindo ainda. Então eu sinto que a paciência, ela também é requerida. E eu sinto que fé, o exercício da fé largada, faz com que a gente vá com medo mesmo, né? É o que dá coragem pra gente. Fé, acreditar, porque fé é crer, não é? Acreditar, fé na vida, acreditar que a vida, ela tá acontecendo pra gente, pro nosso processo evolutivo. E não que a vida tá lutando, que a gente tá lutando com a vida, que a vida é contra a gente. Quando a gente tem esse tipo de crença, é muito desafiador viver. Quando a gente consegue transformar, porque crença é só uma coisa, é algo que a gente acredita e alimenta essa crença todos os dias. Então, é muito interessante a gente saber que as crenças são mutáveis. Tudo aquilo que eu acredito hoje, eu posso não mais acreditar amanhã. Isso é muito maravilhoso. Né? Porque a gente veio aqui sim para entrar em processos de alquimia e entrar em processo de metamorfose. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, vocês podem perguntar, né? Quem tá por aqui, Esther, Zilda, Ana, Vanessa, sejam todas muito bem-vindas. A gente tá falando aqui sobre a morte, sobre o processo, a importância da morte no nosso processo evolutivo, no processo de autodesenvolvimento. Eu senti de trazer agora uma poesia da Emory Hall, que eu fiz a tradução livre. E eu queria que vocês ouvissem com atenção, porque ela fala muito sobre esse processo de morte. Faça as pazes com todas as mulheres que você foi um dia. Deposite flores em seus pés. Ofereça a elas incenso, mel e perdão. Honre a todas e lhes dê o seu silêncio. Ouça. Abençoe e as deixe estar, pois elas são a estrutura do templo onde hoje você se encontra. Elas são os rios de sabedoria guiando você para o mar. Eu já fui 1000 mulheres diferentes. Essa poesia, quando eu li pela primeira vez, ela tocou muito fundo no meu coração. Porque essa poesia reconhece nesse lugar
esse lugar do... Eu já fui 1000 mulheres diferentes. Que lindo, Nath. Nath tá dizendo aqui que ama essa poesia. Tem pensado nas antigas versões nesses últimos dias. Pois é. E que bonito é isso, né? Porque essas versões passadas, elas não sabiam de muitas coisas que hoje nós sabemos. E as nossas versões futuras já sabem de muitas coisas que hoje a gente não sabe. Por isso a paciência, por isso a compreensão de que viver é um processo de autodesenvolvimento. Viver é um processo ascendente de iluminar-se. Iluminar-se em amor. Virar amor, transformar-se em amor, relembrar-se amor. E fazer isso com gentileza e com amor às versões passadas, porque também é algo muito recorrente que acontece, é quando a gente avança um pouquinho, muitas vezes a gente olha pra trás e fala, cara, né, que ridícula que eu fui, ou isso ou aquilo, a gente sai pensando mal das nossas versões passadas, falando mal delas de alguma forma, criticando, julgando, ou mesmo se culpando por ações passadas, sendo que aquelas versões passadas não sabiam que você sabe. E cobrar delas ações que você teria hoje é injusto, né? Eu costumo comparar muito a crianças, né? Crianças em processo de aprendizagem. A gente não vai brigar com uma criança por ela estar fazendo algo que ela não sabia que não podia fazer. A gente vai orientar, a gente vai cuidar, a gente vai ensinar com amor, né? A mesma coisa com as versões passadas da gente, quando a gente olhar, né, para coisas, movimentos que a gente fez, interações que não foram de repente as mais elevadas, ter muita paciência, muito amor, muita compaixão com as nossas versões passadas, porque como diz a Emery Hall, né, elas são a estrutura do templo onde hoje você se encontra. Então, tudo que elas viveram te conduziu a essa sabedoria, a entender o que antes você não sabia, né? E aí ela ainda continua. Elas são os rios de sabedoria guiando você para o mar, né? Então, todas elas foram contribuição para que você siga caminhando de encontro ao amor, de encontro a essa versão mais expandida e mais elevada. Então, essa poesia ela me tocou profundamente. Então, que a gente possa fazer as pazes com essas versões passadas e que a gente possa se dar conta do tanto que a gente já mudou, do tanto que a gente já aprendeu nessa vida, né? Cada um no seu tempo, no seu processo. E o tanto que a gente ainda vai mudar. É muito importante que a gente aceite essa realidade e que a gente comece a lidar de uma forma diferente com o ciclo vida, morte e vida. É importante que a gente trabalhe a percepção, a consciência que a gente tem da morte, né? Eu tenho uma teoria que tudo na matéria, tudo que acontece na matéria tem um ensinamento muito profundo por trás. E a morte do corpo físico, ela pode ensinar a gente de tantas formas. Mas pensando no movimento físico mesmo, quando um corpo, ele morre, né, ele se decompõe. E a depender da forma como é feito, né, o cuidado com esse corpo pós-morte, esse corpo ele se decompõe e ele nutre o solo. Ele pode ser esse movimento de nutrição do solo, né? As nossas mortes em vida, elas também são, se a gente permitir, se a gente assim enxergar, nutrição do nosso próprio solo para os nossos novos florescimentos. E é bonito pensar dessa forma, sabe? É lindo a gente, de repente, então, começar a se permitir entrar num fluxo nesse ciclo de viver e de morrer e de viver de novo, né? Que a gente possa olhar para a vida e um recado que eu quero deixar importante aqui é: olha para a tua relação com a vida, o que é que você pensa da vida? Isso é uma das coisas mais importantes essa é uma das concepções mais importantes que você pode ter, né? Se a vida ela tá a teu favor ou se ela tá contra. Se a vida é uma luta, é uma batalha, ou se a vida é uma escola onde você tá aprendendo a ser cada vez melhor. Se a vida é algo separado de você ou se a vida é você mesmo no macro.
Eu acredito muito que a gente é a vida acontecendo. Nós somos a vida acontecendo. E a vida acontece pra gente porque nós somos ela. Então, acreditar, ter fé na vida dessa forma, me põe num lugar de entrega maior, né? Tudo que acontece, eu creio verdadeiramente que tem um significado, que eu posso buscar um reolhar. Tem uma frase que uma amiga me ensinou há alguns anos, que ela é brilhante, mas ela vem dessa crença, que é assim: quando acontece qualquer coisa que é inesperada e muitas vezes é não agradável, né? Desafios e tal, repentinos, surpresas, que eu não consigo ver a princípio o benefício daquilo pra mim, eu pergunto: o que é certo sobre isso que eu ainda não entendi? Cara, essa frase, ela é tão profunda. O que é certo sobre isso que eu ainda não entendi? Eu tô ali pressupondo que tudo que me acontece tem um porquê, e esse porquê é o meu crescimento. E eu vou contar bem brevemente aqui uma história pra vocês com relação a essa frase. Nós fomos viajar esse mês de outubro, quase 1.000 quilômetros daqui de Recife para o sertão do Ceará, Quixadá, para visitar a minha irmã que vive lá. E quando a gente chegou no meio do caminho, a gente parou para almoçar, o carro esquentou. Nós fomos com meu pai, eu, meu companheiro, meu pai, meu filho e minha irmã. Carro lotado. A gente parou para almoçar, o carro pifou. Para ir 500 quilômetros, para voltar 500 quilômetros, o que é que a gente ia fazer? Mas eu me lembro muito fortemente de quando meu pai falou: o carro pifou, o carro deu pane. A primeira coisa que eu fiz foi sentar. Sentei, respirei fundo e perguntei: universo, o que é certo sobre isso que eu ainda não tô vendo? A resposta veio assim, muito rápida. Fim daqui veio o reboque, a gente foi-se embora pra autorizada do carro, porque o carro tava no prazo, né? Um carro novo. Chegou lá, o cara resolveu rapidamente o processo, era só uma atualização do sistema de navegação do carro. Mas eu me vi numa concessionária gigante com meu pai, transitando por carros novos. E nesse momento, uma luz cresceu no meu coração. Por quê? Eu tô querendo trocar de carro já tem uns 2 anos que eu tô assim: vou trocar de carro. E mais recentemente eu pensei: velho, eu vou chamar meu pai pra ir comigo na concessionária. O pai entende muito de carro, ele, né, já trabalhou com engenharia na juventude, ele entende. Eu quero que ele vá comigo pra ele me dar pitaco, pra ele me orientar e tal. E eu pensei nisso pelo menos umas 5 vezes nos últimos meses, assim, que queria convidá-lo pra ir comigo, pra dar uma olhada, pra, né, me orientar com relação ao carro. E quando eu me vi, né, eu tava dentro de uma concessionária de carros que eu compraria facilmente, conversando sobre eles com meu pai. Foi uma manifestação. Eu tive um momento especial ali. E o mais interessante de tudo foi que foi rápido. A gente não demorou ali. Foi rápido. Foi uma coisinha assim que atrasou a viagem 2h30, 3 horas. E a gente já tava na estrada de novo. Então tinha algo certo ali. Tinha um desejo atendido. De uma forma meio maluca, sim. Mas algo que eu tinha pedido e manifestado, né? E ao mesmo tempo foi bonito reforçar essa fé na vida. E perceber que tudo é pro bem, sabe? E que quando a gente não entender o que tá acontecendo, se a gente reforçar essa crença de que a vida acontece pra gente, de que a gente é a própria vida, então não tem como a vida estar contra nós, ela tá a nosso favor, ela tá acontecendo pra gente, porque a gente é uma parte dela, né? Fazer essa pergunta quando qualquer coisa acontece é um convite à expansão da consciência, a enxergar o que é que eu não tô vendo, o que é certo sobre isso que eu não estou vendo, né? Pois é, Esther. Foi lindo esse movimento. Lindo, lindo, lindo. Então, o meu convite hoje, amanhã está quase acabando, a proposta é sempre 30 minutinhos, mas o meu convite hoje aqui é que a gente pare um bocadinho no dia de hoje, né? Dia 3 de novembro, um dia depois da celebração do dia de finados, né? No México tem toda uma celebração diferente com relação ao Dia dos Mortos. É uma celebração do que aconteceu em vida, né? Eu acho tão bonito quando a gente consegue
olhar para a morte dessa forma, assim, celebrando o que foi da vida e não sofrendo, né, por uma vida que existiu e que com certeza merece celebração. Eu acho muito bonito quando a gente consegue entrar nesse espaço. Um convite para que a gente reflita sobre essas mortes diárias, né? Um convite para que a gente cresça na nossa capacidade de reolhar, de aprender a cada movimento, que a gente cresça na nossa capacidade de confiar na vida de tal maneira que desapegar se torne um movimento mais fácil, mais leve e consequentemente a vida, porque a vida ela é mudança, queiramos ou não, a vida ela é mudança e aprender a mudar com a vida sem resistir, para mim é a maior de todas as chaves. Aprender a fluir com a vida, a permitir que aconteça a mudança que vai acontecer de uma forma mais leve. Assim como a morte do corpo físico, ela vai acontecer. Todo mundo sabe que todos os nossos corpos, em algum momento, eles vão findar. A gente não sabe quando, né? E por que então que eu me relaciono com a morte? Uma coisa que eu sei que vai acontecer. Tanto a morte física quanto a morte em vida. Então, deixo aqui, né, essa inspiração para que a gente cresça na nossa capacidade de morrer e renascer. Cresça na nossa fé, né? Que essas mortes, elas são pro bem. A gente veio aqui para amadurecer, para evoluir, para alquimizar. E a vida, ela, como está com a gente, e ela está por nós, ela vai trazer o tempo inteiro movimentações de transformação. E quanto menos a gente tiver o hábito de se apegar, de sofrer, de, sabe, assim, de ficar muito tempo em cada ciclo, tentando ainda agarrar alguma coisa que já não existe. Quanto menos a gente fizer isso, mais feliz a gente vai ser, mais qualidade de vida a gente vai ter e menos medo de viver, porque a gente já vai ter a mudança como certa, a morte e renascimento como certos. Então é como se a gente tivesse mais preparado para a vida quando a gente faz isso. Então eu deixo aqui essa intenção que a gente possa olhar para o ciclo vida, morte, vida, para nossa coragem, para nossa fé, para nossa relação com a vida, e ela vai dizer muito sobre a nossa relação também com as pequenas mortes cotidianas. É isso, gente. Agradecer muito a cada uma de vocês que está aqui. Foi muito bom trazer esse pensamento, porque ele tá na minha cabeça desde ontem cedo, assim, rodando. A princípio, no começo da semana, eu pensei em falar sobre o masculino e o feminino, esse equilíbrio, como é que ele ajuda a gente a viver bem. Isso vai sair na Manhã Zizi, mas hoje eu senti de falar sobre a morte e renascimento, que a gente possa morrer dançando, pra gente renascer dançando também. É possível, eu acredito. Gratidão, gente. Esther. Gratidão, Marina. Alice. Tô vendo aí. Beleza. Um beijo. Feliz vida, morte e vida. Que a gente possa entrar nos ciclos, vivê-los e permitir que eles vão embora quando chegar a hora. Massa. Ficará assim, Fernanda. Vai ficar gravada. Vou deixar assim. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até sexta que vem.